Olá a todos. Hoje eu vou dar continuidade à explicação de algumas notas aqui deste livro Gravitação Efeito Ilha, e a ideia é desconstruir a relatividade. E por onde eu vou começar, se não com uma história deste livro, onde o autor, o professor Carlos Borges, teve o prazer, aqui no caso, de se encontrar com o professor César Lattes, um dos maiores cientistas brasileiros. E, bom, esse encontro foi registrado aqui no livro, muito interessante. Para quem não sabe, o César Lattes foi o cientista que descobriu o meson pi, tá? Em 1947, se eu não me engano, coisa do tipo. E tem uma série de artigos de jornal aqui no livro sobre o professor César Lattes naquela época. E eu vou ler só o título desses artigos. Vou ler um aqui. Atribui-se excepcional importância à descoberta do físico brasileiro César Lattes no domínio atômico. Considerada o maior acontecimento científico dos últimos tempos, a produção artificial de mesons. Outra notícia. César Lattes de regresso ao Brasil. Esperado na última semana de dezembro, o famoso cientista brasileiro. Mais uma notícia. Cientista brasileiro assombra o mundo. Outra notícia. César Lattes produziu meson artificial em 9 dias de trabalho. A descoberta do jovem cientista brasileiro abriu caminho para a física ultranuclear. Mais uma. O povo e os estudantes receberam com vivas o descobridor do meson. Mais uma. Foi descoberta a produção artificial de mesons. Esse cientista, para vocês terem uma ideia da grandiosidade dele, tem uma plataforma do CNPq onde é cadastrado todos os pesquisadores brasileiros. Tem o cadastro, né? E essa plataforma chama Plataforma Lattes, em homenagem ao César Lattes. E este pesquisador que escreveu esse livro teve a oportunidade de se encontrar com o professor César Lattes, e ele coloca aqui a descrição do encontro. Então diz o seguinte: em 1997 estive na casa do professor César Lattes. Ele coloca uma foto aqui, tá? Da casa, ele com o César Lattes. Em Campinas. Estavam apenas nós dois na sala e a mulher dele ia e vinha. Eu estava explicando que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço, quando ele levantou o braço pedindo a palavra. Então ele disse: tive a mesma ideia que você 30 anos atrás. Fui então ao Instituto de Física da USP e falei com o professor Mário Schimberg. E ele me disse que já havia um artigo publicado 70 anos atrás. Esse artigo, de Charles Francis Brush, descreve que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. E ele publicou isso entre 1910 e 1929, nas melhores revistas científicas do mundo, incluindo Nature, Science e Physical Review. Depois disso, físicos e cientistas menos preparados acharam que a teoria da relatividade era a correta e os trabalhos de Brush, Lesage e muitos outros foram esquecidos. O professor César Lattes também disse que a teoria da relatividade não existe. Ele repetiu isso no Instituto de Física da USP durante uma homenagem a ele. Ele disse a vários físicos durante a cerimônia: a teoria da relatividade não existe. E ele repetiu isso em entrevista concedida à revista Super Interessante em maio de 2005. Além disso, ele disse o seguinte: a teoria da relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. Agora, eu fiquei pensando um pouco sobre essa afirmação, de que a teoria da relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. E é uma afirmação em tanto, porque na verdade um cientista normal esperaria que ele falasse o seguinte: a teoria da relatividade atrasou a física em 100 anos. Mas não, a teoria da relatividade atrasou a humanidade em 100 anos. Antes da teoria da relatividade, tinha um monte de cientistas e empresas fazendo coisas muito interessantes. A partir da teoria da relatividade, a gente começou a acreditar que a gente não conseguia ver toda a realidade, que a gente não conseguia medir essa realidade, que o tempo não era mais bem o tempo para determinadas velocidades, ele podia se dilatar ou se comprimir, que o espaço pode se deformar. E isso não atrasou só a física, isso atrasou, eu acho que
a mentalidade humana. Eu acho que o César Lattes está correto aqui, quando ele diz que a relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. Quem está dizendo isso não sou eu, César Lattes. Tá? Bom, e tem algumas coisas interessantes aqui. Tá? Eu vou falar uma. Por exemplo, olha que interessante, deixa eu pegar uma observação aqui. Ele diz o seguinte: é comum vermos em livros textos sobre a relatividade restrita, e também em salas de aulas, uma explicação em que um feixe de luz se move verticalmente no interior de um trem que passa em alta velocidade por uma estação, em relação à estação, e o raio se move obliquamente. A partir daí, deduz-se que a fórmula da correção relativística para o tempo, a chamada dilatação do tempo, isto é o que o relógio da estação adianta-se em relação ao relógio no interior do trem. Ele diz o seguinte: devo dizer que se fizermos o feixe se mover verticalmente na estação ao invés de dentro do trem, então ele se moverá obliquamente para o observador do trem. E neste caso a conclusão se inverte, isto é, o relógio que adianta passa a atrasar e vice-versa, o que torna totalmente inválida esta argumentação para falar sobre a dilatação ou compressão do tempo. Além disso, tem um pedaço aqui muito interessante que ele fala o seguinte. Ok. Tem a parte aqui, ó. Ele diz o seguinte. O Einstein previu que se você acelerar algo numa velocidade próxima da luz, ou perto da luz, esse corpo vai ganhar massa e a gente não vai conseguir acelerar ele mais do que a velocidade da luz. Aqui não. Olha o que ele diz. Podemos citar como prova o laboratório de luz da Unicamp, em Campinas, em que um feixe de elétrons permanece em movimento com a velocidade da luz durante 20 minutos, e a massa do elétron não cresce como prevê a relatividade geral de Einstein. O desaparecimento da força é muito mais natural, pois como o campo elétrico se propaga à velocidade da luz, quando os elétrons atingem a velocidade da luz, o campo eletromagnético não consegue mais acelerar os elétrons, porque o campo eletromagnético tem a velocidade da luz. Ou seja, quando chega perto da velocidade da luz, o campo eletromagnético não consegue mais pôr força no elétron, para ele viajar mais rápido. Tem várias outras observações aqui neste livro, onde a relatividade falha e este fenômeno, gravitação efeito ilha, funciona bem. Onde a relatividade falha, este fenômeno funciona. Agora eu queria falar com os físicos, que são bem agressivos quando alguém fala mal da teoria da relatividade. A teoria da relatividade atrasou sua mente, atrasou a humanidade em 100 anos, e te digo, quem está dizendo isso não fui eu, é o César Lattes, é o professor Carlos Borges, e bom, da minha percepção, eles estão corretos. Então, assim, vamos estudar, a gente precisa aceitar novas teorias, e a gente precisa evoluir um pouco para tirar esse atraso que a gente teve. E, bom, é isso aí. Eu conto com a ajuda de todos para isso. Muito obrigado.